vocês serão apresentados a estruturas de repetição e mais à frente vocês irão ver a estrutura de repetição chamada de while. Mas então, o que é uma estrutura de repetição? Segundo Deitel, uma estrutura de repetição permite ao programador especificar que uma ação deve ser repetida enquanto uma determinada condição for verdadeira. Ou seja, nós já vimos vetores. Imagine que você queira imprimir todos os valores que estão dentro daquele vetor. Aí imagine que você tem um vetor de 100 posições. Você irá ter 100 valores dentro do vetor. Se você for printar cada valor de cada posição dentro do vetor, utilizando um printf para cada posição, você irá ter que escrever 100 linhas de código para que você consiga exibir todos os valores dentro do vetor. E, entretanto, você percebe que isso é uma repetição desnecessária que é feita. Para isso, nós podemos usar estruturas de controle, em que nós utilizaríamos um contador, por exemplo, iniciado em 0, como indicando a primeira posição do vetor, e que terminasse em 99, que é a última posição do vetor de tamanho 100. Lembre-se que sempre a posição do vetor tem n-1 de valor, sendo n o tamanho do vetor. E sendo assim, bastasse que a gente utilizasse um contador e fosse incrementando cada vez em valor 1 até que chegasse ao 99. Aí todas as suas posições teriam sido incrementadas. Imagine também que você queira calcular a média de 10 alunos de uma sala. Se você fosse calcular utilizando todas as variáveis que poderiam ser utilizadas, provavelmente isso daria muito trabalho. Utilizando uma estrutura de repetição, bastava que você fosse somando durante as 10 repetições e depois fizesse a divisão por 10. Assim você obteria a média mais rapidamente. Vamos ver a estrutura chamada while. Quando que o while é usado? Então, o while é usado quando o programador, ou seja, nós, queremos fazer a repetição de ações com base em uma condição inicial. Por exemplo, a gente só vai repetir se aquela condição inicialmente já for verdadeira e vai continuar repetindo enquanto ela for verdadeira. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro na sua cabeça. Tome como exemplo a sequência de Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? É uma sequência que o pesquisador descobriu na época a analisar como a população de coelhos crescia. O que é essa sequência? Essa sequência é o resultado da soma dos dois números anteriores, sendo que o primeiro número dessa sequência é 1 e o segundo também é 1. E vamos ver como que nós podemos calcular essa sequência de Fibonacci aqui em nosso código. Mas antes, olha, perceba a definição da sequência de Fibonacci. Na matemática, os números de Fibonacci são uma sequência, uma sucessão definida como recursiva pela fórmula. Aí aqui tem a fórmula de Fibonacci. Aí aqui, ó, os primeiros números de Fibonacci são 1, 1, 2 e aqui vai seguindo a sequência. Perceba, a função no valor 1 e a função no valor 2 são iguais, que é o valor 1 aqui, ó. Função no valor 1, função no valor 2. As duas são iguais. Essa aqui é a sequência de Fibonacci. Ela foi descrita primeiramente por Leonardo de Pisa. Agora vamos ao código. Então, eu já deixei o código pronto aqui para somente ir analisando com vocês, senão iria ficar um vídeo muito extenso. Mas a gente tem nossa sequência de Fibonacci e a gente quer calcular, por exemplo, o 11º valor que aparece nessa sequência. Vamos ver qual que é o 11º valor que aparece na sequência? Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º. É 89. O 11º valor é 89. O que nós devemos fazer para calcular? Nós sabemos que a Fibonacci o resultado dela é a soma dos dois números anteriores. E nós sabemos que os dois primeiros números valem 1. Então, para isso, nós declaramos duas variáveis para armazenar os dois valores referentes aos dois primeiros números. Que aqui no caso aqui, ó, a variável no 1 é o primeiro número da posição da sequência de Fibonacci, que é 1. E no 2 é o segundo número da sequência de Fibonacci.
Nós também devemos declarar uma variável do tipo contador. Essa variável do tipo contador será utilizada para ir verificando se na nossa repetição já chegou no valor da posição que é desejada. A nossa variável posição, que é a nossa variável que nós iremos armazenar o valor da posição inserida pelo usuário, e a nossa variável result, que irá armazenar o resultado final do valor do Fibonacci. Aí o que eu fiz aqui? Coloquei um printf para exibir uma mensagem para o usuário inserir o enésimo número de Fibonacci que ele quer, ou seja, o valor da posição que ele quer. Aí aqui o scanf para ler esse valor. E nós devemos fazer algumas verificações antes. Se ele colocar um valor que é menor ou igual a zero, não vale, porque a primeira posição de Fibonacci é igual a 1, não tem uma posição igual a zero negativa. Então aqui, ó, posição inválida, se a posição for menor ou igual a zero. Se não, nós temos que fazer a outra verificação. Se a posição que ele inserir for a 1 ou a 2, essa posição terá o valor igual a 1. Lembre-se que ó, a posição 1 e a posição 2, o valor delas é igual a 1. Então nós já podemos pegar e exibir o resultado direto para o usuário. O valor na posição %d, que é a posição 1 ou 2, é igual a 1. Que aqui ó, %d é igual a 1. Agora, se eu inserir uma posição que é maior que 2, aí nós devemos realizar a sequência de somas para achar o valor na posição que ele quer. Como que nós iremos fazer isso? Nós utilizamos o while. Lembre o count, ele tem o valor 2. Digamos que o usuário inseriu o valor 11. Enquanto, que é o significado do while, 2 for menor que 11, essa condição é verdadeira. 2 é menor que 11? Então entra nesse bloco. Aí o que vai acontecer? O que nós fazemos? Primeiro nós somamos os dois valores anteriores dentro do nosso resultado final. Ou seja, aqui nós estamos com 2. É a primeira contagem aqui. Esse result não tem nada dentro. Ele vai receber o que? A soma dos dois valores anteriores. Ou seja, 1 mais 1. O result vai ficar valendo 2 então. Esse result aqui, nessa contagem aqui do while, ele é o result que corresponde ao terceiro número de Fibonacci. O valor dele é igual a 2. Mas nós não sabemos se a contagem irá parar ali. Portanto, devemos atualizar nossos dois números anteriores. Ou seja, num recebe num 2 e num 2 irá receber o result, que é o valor da posição 3. E por fim, nós devemos realizar o acréscimo de um valor ao valor do variável count. Para isso, nós utilizamos o operador de incremento, pós-incremento, que a gente utiliza o nome da variável e coloca mais na frente. Isso quer dizer que a variável, por exemplo, count, ela está recebendo o valor dela mais 1, como é descrito aqui nesse comentário. Esse processo será repetido N vezes, até que count seja igual ou maior a posição, porque sendo assim, essa condição será falsa e esse bloco de código while não irá ser executado mais. Quando isso parar de acontecer, quer dizer que nós chegamos na posição desejada. Portanto, basta nós imprimirmos o valor na posição que nós queríamos, sendo a posição aqui no %d e resulte o valor final daquela posição. Vamos testar. Salvei, executei. A gente quer o 11º valor, por exemplo. O valor na posição 11,89. Vamos verificar? Aqui, ó, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vejamos, o 11º valor da sequência de Fibonacci é igual a 89, o que nós acabamos de observar em nosso programa. Vamos testar outro valor. Vamos ver aqui. Aqui é o 11º, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Nós iremos inserir 18 como valor da posição no nosso programa e devemos obter 2584. Vamos testar isso então. O valor na posição 18 é 2584. Funcionou perfeitamente.
Então, nosso programa ele foi bem escrito e está atendendo aos requisitos para fazer cálculo do valor na posição na sequência de Fibonacci. Sendo assim, essa é uma aplicação em que nós podemos utilizar o while. Para mais informações, acesse nosso material do PET e não deixe de procurar saber mais na internet. Vejo vocês logo.